Olá, querido, graça e paz, bom dia, vida para você. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Estamos falando sobre o Deus que nos surpreende. Que maravilha! E como Deus nos surpreende, como Deus faz coisas que nós não imaginamos, não esperamos e temos a certeza que nós não merecemos. Como que Ele faz? Porque Ele é Pai. Ele é maravilhoso, é tremendo, é bondoso, é longânimo e está pronto para ajudar você e a mim. Eu quero continuar com você e hoje eu quero falar sobre algo que ele fez em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 ao 13. Lembra que está lá? Eu vou ler para você, escute. Então perguntou Samuel a Jessé: estes são todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, até que ele chegue. Versículo 12. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vamos imaginar a cena. Deus rejeita Saul, porque Saul era um rei que olhava para ele, era um rei egoísta que pensava nele e não em Deus. Então Deus procura e acha alguém. Ele fala: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E manda Samuel à casa de Jessé para ungir Davi rei. Quando o profeta chega na casa de Jessé, Jessé deixa o seu filho caçula no campo, no pasto, apacentando as poucas ovelhas que tinha. E só deixa ali na casa aqueles que ele achava que tinham pinta de rei, aparência de rei, porte de rei, bonitos, altos, fortes. Mas Davi não tinha nada disso. Então Samuel entra na casa, dá de cara com o filho mais velho de Jessé e fala: é esse, pinta de rei, bonito, forte. E Deus fala: não é ele, não atente para a sua aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência por fora, eu porém vejo o coração. Então Samuel fala: esse não é, vem outro. E vieram todos que estavam ali, e nenhum deles Deus confirmou ao profeta. Então o profeta fica meio que indignado, porque o profeta conhecia a voz de Deus e sabia, e pergunta: Jessé não tem mais filho nenhum, não tem mais nada? Aí Jessé fala: não, eu tenho outro, o caçulinha, mas ele está lá no campo apacentando as ovelhas, ele não aparenta ser rei, não tem nenhuma pinta para isso, não pode ser ele. E aí o Samuel fala: manda chamá-lo, porque nós não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E vem Davi, o texto que eu li diz que ele era ruivo e de boa aparência, mas Davi era diferente. Não era normal as pessoas dali daquela região terem suas peles de ruiva, seu cabelo ruivo, sua pele mais clara. Então Davi enfrentava alguma coisa na família já com isso. Quando Davi chega, Deus fala para Samuel: é este, unge-o. Samuel pega o chifre de azeite, bota Davi na posição e derrama sobre Davi o óleo da unção na presença de todos os seus irmãos e do seu pai. Olha que coisa tremenda. Na presença do pai, na presença dos irmãos, Davi é ungido rei. Que glória, que maravilha, que coisa tremenda acontece ali. Ninguém esperava, ninguém imaginava que ele pudesse ser o rei de Israel, mas é ele que Deus separa. Na casa de Jessé, Davi era o único sem pinta de rei. Na casa de Jessé, Davi era o único baixinho. Na casa de Jessé, aparentemente, Davi é o único fraco, mas foi Davi que matou um urso, foi Davi que matou um leão, defendendo as ovelhas do seu pai. Davi era diferente, e por ser diferente, fisicamente,
e na aparência enfrentava um pouco de resistência. Mas Deus surpreendeu Jessé, Deus surpreendeu o profeta Samuel, Deus surpreendeu seus irmãos. Até o profeta foi surpreendido com Deus, porque o profeta pensou que fosse Eliabe, o mais velho. Ele fala, não é ele, não atente para a sua aparência, aleluia. Sabe, escute, você não tem pinta de rei, você não tem pinta de nada, você não tem aparência, você não tem nada, aleluia, mas Deus escolheu você. Deus escolheu você. As pessoas podem olhar para você e não te dar nada. As pessoas podem olhar para você e não ver você como nada, como um zero à esquerda, mas não se preocupe como as pessoas te veem, não se preocupe como elas olham para você, deixe isso para lá, se preocupe da forma que Deus te vê. Deus viu Gedeão como varão valoroso, Deus viu Davi como rei segundo o seu coração, Deus viu Paulo como um instrumento valioso, que sofreria pela sua obra. Deus viu Pedro como homem transformado e pescador de almas. Aleluia, glória a Deus. Para Deus não há impossíveis nem impossibilidades. Deus pega os improváveis e transforma em homens valentes, guerreiros valentes, no seu reino, na sua obra. Talvez você esteja me ouvindo agora decepcionado, triste, amargurado, porque no lugar que você congrega as pessoas não te valorizam. Você esperava que eles batessem no seu ombro e falassem de você e levantassem o seu ego, massageassem o seu ego. Deus não é assim. Deus não está aí massageando o ego de ninguém, mas Deus está separando e escolhendo pessoas que são rejeitadas por outras. Porque Deus não olha a aparência nem a sua capacidade. Já falei aqui, Deus não está preocupado com os diplomas que você tem na parede do seu escritório, na parede do seu quarto. Deus não está preocupado com as teologias que você fez, com os adestos que você tem de doutor em divindade, ou seja lá o que for. Deus não está preocupado com isso, porque a Bíblia diz que a letra mata. De que forma? A letra só traz para você conhecimento, mas você precisa da revelação. A letra traz o conhecimento, mas a revelação vem pelo Espírito, e é Deus que dá. Lembra de Pedro? Quem diz que eu sou? Uns um profeta, João Batista, Elias que ressuscitou, e vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus vira e fala, bem-aventurado é tu, Pedro, Simão Barjonas, porque não foste carne nem sangue que te revelaste, mas meu Pai que está no céu. Pedro não soube por causa de conhecimento, porque leu, porque estudou, porque sabia a tipologia do terreno de Israel, de Jerusalém, porque sabia de Jericó. Ele não estudou lá, nós não temos que estudar. Tem um debate na internet sobre Elias, se quem alimentou Elias foram corvos mesmo, ou a palavra ali está se referindo a árabes, babuínos árabes que habitavam ali, naquele lugar. Então muitos vão para árabes, mas eu estou com o Saião, pastor Saião. Para mim, literalmente, corvos. Deus alimentou Elias de uma maneira sobrenatural, porque o ministério de Elias e de Eliseu são os dois ministérios proféticos que mais sobrenatural existe. Então eu tenho facilidade de acreditar que toda parte pela manhã os corvos levavam pão e toda parte à tarde eles levavam carne para Elias comer. Para mim é isso. Eu não tenho dificuldade em entender que é Deus que dá a revelação. Eu não tenho a dificuldade de entender que eu vou estudar, eu vou saber aqui e lá. As pessoas dizem que Israel atravessou em pé seco porque estava num lugar onde as águas eram mais baixas do rio ou do mar. Mas que milagre tremendo então, porque Deus fez com que o exército todo de Faraó se afogasse em meio metro de água. Estava em carros e em cavalos. Ei, que Deus tremendo é esse, que maravilha. Mas para mim Deus separou o mar com um vento forte soprando toda a noite. Deus surpreendeu eles ali. Escute, estavam diante do mar, não tinha saída. Lá em Pierote era uma ratoeira, à frente o mar batendo, a noite toda soprando um vento oriental. Aqui no Rio nós temos muito mar, então a gente vê quando vem o sudoeste, o mar fica violento, bravo. É assustador escutar as ondas baterem na beira-praia. Eu não tenho dificuldade em acreditar nisso.
Sabe, eles ali, Deus operando milagre. De um lado um mundo de água, do outro lado outro mundo de água. Deus surpreendendo não só Israel, como também Faraó e os seus soldados. Sabe, você foi escolhido por Deus, não deixe ninguém apagar isso no seu coração. Você foi separado por Deus, não deixe ninguém apagar isso no seu coração. Talvez não é porque você pôde igual pipoca, rodeio igual a isso ou aquilo, que as pessoas te julgam e dizem que você não é, mas quem diz que você é o Senhor, porque foi Ele que te chamou, Ele que te escolheu. Então clave isso no seu coração, peça para que o Espírito Santo acenda isso, e importa como Deus te vê, não como as pessoas te veem. Se Davi fosse olhar para isso, Davi nunca sentaria na cadeira de rei de Israel. Bendito Deus e Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Tu és o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Muito obrigado. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, opera na vida dele, grande, tremenda e poderosamente. Tu és o Senhor sobre todas as coisas, aquele que nos guarda, que nos livra e nos sustenta, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Um beijo no seu coração. Bom dia, vida para você.